Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini e nós vamos começar o nosso estudo de propriedades periódicas. Nós já vimos o estudo da tabela periódica, como ela é montada, a sua estrutura e as propriedades dos elementos ali presentes. Tendo agora esta visão geral, nós vamos estudar algumas propriedades que podem ser, entre aspas, previstas para um dado elemento químico. Nós já vimos que os elementos químicos estão agrupados de acordo com semelhança química. Beleza? Aí nós temos esses elementos em dadas famílias, que são as famílias ou grupos, que são as colunas verticais. Só para recordar, como é que se chamam as colunas da tabela no período no sentido horizontal? São os períodos. Por isso, observe o nome: propriedades periódicas. Propriedades que nós vamos estudar para cada período. E de uma maneira geral, ao estudarmos essas propriedades para cada período, nós vamos extrapolar essas ideias para todos os períodos ou para os demais períodos. É isso que eu quero que você tenha na sua cabeça. Então, meus queridos, nós vamos aqui ao nosso primeiro slide. Dê uma olhadinha nisso. Esta imagem nos traz duas coisas. Uma delas, você talvez não esteja acostumado a encontrar. Vocês viram que eu coloquei uma palavra propriedade aperiódica? Esse é um prefixo de negação. O que significa aperiódica? Não relacionada com o período. Então, todas as propriedades que os elementos apresentam necessariamente se relacionam com o período em que ele está? Nem todas. Nós vamos estudar aquelas que se relacionam. E normalmente, você que está aí, você já deve ter visto figuras, imagens da tabela, e dependendo da propriedade, normalmente nós vamos ter duas setas. Normalmente. Uma que indica se a propriedade aumenta da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Primeira seta. Segunda seta, se a propriedade aumenta de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, de uma maneira geral, nós vamos buscar a confluência entre a seta que aponta, que orienta para a direita, esquerda, direita, ou para cima e para baixo. É isso que você tem que memorizar. Vamos dizer assim, inicialmente o aluno vai ter que decorar essa relação de setas. Mas, antes de decorar, eu gostaria que vocês pudessem compreender. Porque quando você compreende o que significa propriedade, você não precisa decorar. A compreensão vai fazer com que você possa deduzir. Você só precisa saber o conceito da propriedade que está sendo estudado e aí você deduz, né, qual seria o sentido dessas setas, digamos assim. Belezinha? Por isso, eu retorno aqui com o primeiro slide. Observe que nós temos vários nomes. Nós temos raio atômico, afinidade eletrônica, energia de ionização, caráter metálico, caráter ametálico, e aí nós temos eletroafinidade, energia de ionização e, por exemplo, uma delas muito famosa, que é a eletronegatividade. Aqui uma imagem, basicamente, da tabela com os elementos, só para recordar que neste sentido nós temos os períodos e nesse sentido nós temos, que é o vertical, os grupos ou famílias. Beleza? Então eu já trago para vocês duas possibilidades de propriedades. Você sabe, e aqui nós vamos recapitular, que a tabela periódica atual ela é baseada em um conceito, que é o número atômico crescente. Daí, o Moseley,
ele chegou a uma lei periódica. O que diz essa lei periódica? Compreendendo isso, basta depois que você saiba os nomes e a gente consegue deduzir esses elementos, onde eles são os de maior valor para tal propriedade. Olho na tela. As propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Professor, eu não entendi patavilha nenhuma. Fique tranquilo, que diz o seguinte, ó, em outras palavras, numa linguagem bem simples. Os elementos estão dispostos na tabela a cada período de acordo com o número atômico crescente. Esse número atômico crescente leva a uma quantidade de elétrons também crescente. E essa quantidade de elétrons vai interferir na camada de valência. E a camada de valência é quem vai, entre aspas, determinar as propriedades desse elemento. As propriedades químicas, principalmente, deste dado elemento. O que o Moseley quer dizer é que uma dada propriedade é observada de acordo com o período. E o período está organizado em função do número atômico. De uma maneira geral, esta lei que você talvez pelo enunciado não tenha compreendido, ela é bem tranquila. Pode ficar tranquilo porque eu vou esmiuçar isso para vocês e você vai ver que não precisa saber esse enunciado. É compreender como é que essas coisas se organizam. Beleza? Então, vamos ao nosso próximo slide. Tá ele aqui. Propriedades periódicas ou aperiódicas. Observem, isso aqui é uma negação. Significa que ela é não periódica. O que é não periódica? Não depende do período. Certo? Quando a gente diz que não depende do período, é justamente porque eu vou mostrar o gráfico e você vai compreender. Todas as propriedades periódicas dependem se o cara está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo período, no primeiro também. Mas essas aperiódicas não dependem. Por que não? Por causa justamente disso, ó, do conceito. A propriedade periódica, ela depende do período. Periódica depende. E quando a gente analisa um período, olhando para uma tabela da esquerda para a direita, aquela propriedade, quando a gente caminha nesse período, ou ela aumenta ou ela diminui. A intensidade dela aumenta ou diminui. Quando você vai para o período seguinte, é a mesma coisa. Aí está a diferença. Quando a propriedade é aperiódica, essa propriedade ou ela só aumenta, aí vai para o período seguinte, ela continua aumentando, vai para o período seguinte, ela continua aumentando, ou ela sempre vai diminuindo. Isto fica muito visível quando você tem uma análise gráfica. Eu trouxe aqui para vocês esses conceitos para que você simplesmente compare. Aperiódicas são propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. Agora dê uma olhadinha. Periódicas são as propriedades que oscilam em valores mínimos e máximos, repetidos regularmente com o aumento do número atômico. Professor, então olha o tipo de gráfico que nós vamos ter. Então, professor, olha, e meus queridos alunos, se aqui começa um período, aqui termina o período. Certo? Se aqui começa outro período, aqui termina outro período. Se aqui começa um período, aqui termina outro período. Se aqui começa um período, aqui termina outro período. E os elementos estão aqui, ó. O número atômico vai aumentando. Então, por exemplo, ó, que é 20, 21, 22, 23 e assim por diante. Quando chegar nesse número, que aqui não nos interessa, observem que atingiu o máximo, nesse número aqui, ó, o máximo.
No elemento seguinte, a gente volta para um certo mínimo, oscila. Então eu digo que as propriedades periódicas, o gráfico geralmente é um zigue-zague, oscilam. E é um zigue-zague que não se mantém constante, normalmente. Ou ele é um zigue-zague que vai sempre crescente, certo? Essa é a tendência. O que difere muito das propriedades aperiódicas, porque o gráfico ou é uma curva sempre crescente ou é uma curva sempre decrescente. Entenderam a diferença? A periódica, resumindo, a periódica não depende do período. A propriedade é contínua, aumentando ou contínua, diminuindo. Já as propriedades periódicas, elas oscilam e elas dependem do período e podem aumentar no período, no decorrer do período, e depois começa um novo período, o valor está abaixo, é o valor mais baixo para aquele período, ou não. Quando eu mostrar a análise gráfica de uma dada propriedade, isso vai ficar ainda mais tranquilo para vocês. Então vejam, propriedades aperiódicas. De uma maneira geral, uma das propriedades que nós temos aperiódica é que as massas dos elementos químicos, de uma maneira geral, ela sempre é crescente. Quando a gente fala de maneira geral, é que se a gente pegar todos os pontos, a gente basicamente costuma ter uma imagem de uma reta ou de uma curva. Então, dê uma olhadinha nesse exemplo. Valor numérico da massa atômica normalmente é crescente de acordo com o aumento dos prótons. Então, aqui é a massa atômica, quanto o átomo tem de massa. Agora, calor específico. Vejam que aqui, quando a gente fala valor numérico, não interessa se aqui, por exemplo, é 30, por exemplo, vem até 10. O que me interessa não são esses valores, mas analisar esse comportamento. Vai diminuindo conforme aumenta o número de prótons. Isso é aperiódico. Percebam que não tem zigue-zague. Ou sobe, ou só vai descendo. Certo? Bom, normalmente a banca não vai te questionar quais são as propriedades aperiódicas, porque você mata a questão muito facilmente. E a banca, o que ela quer é te ferrar. Ela quer fazer você errar a questão. Então, o que ela vai pedir são as propriedades que você vai ter que compreender e determinar quem é quem. Por isso, a chance de você errar é maior. Logo, a banca vai questionar essas tais propriedades. São várias as propriedades periódicas, várias. Você precisa, pelo menos, saber a ideia básica de cada uma delas. Eu vou inicialmente trazer aqui para vocês quais são os tipos de propriedades que nós vamos estudar. Não existem só estas, mas essas são as mais comuns nas provas. Então, dê uma olhadinha. Nós vamos precisar saber eletronegatividade. Isso aqui a gente vai ter que saber muito bem, mas muito bem. Por que a gente tem que saber muito bem? Não é porque está no assunto propriedade periódica que esse assunto, eletronegatividade, vai ser importante só aqui. Ele é importante em ligações químicas, em geometria molecular, polaridade de compostos, muito importante para a química como um todo, tá bom? A eletronegatividade é muito importante, muito frequente. Já a eletropositividade, que é o inverso, ela aparece só de vez em quando. Uma que aparece bastante é o potencial de ionização. Também pode ser chamado de energia de ionização. É muito importante que você entenda raio atômico. De todas as propriedades, eu vou começar justamente a discutir esta, raio atômico ou tamanho do átomo, porque, a meu ver, todas as propriedades basicamente derivam desta aqui. Então, compreendeu a propriedade periódica, tamanho ou raio atômico, você já mata todas as questões.
Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar. Raio atômico. Essa é a mais importante, a meu ver. Depois nós temos eletroafinidade, densidade, podemos ter reatividade, caráter metálico, caráter não metálico, ponto de fusão, ponto de ebulição. São todas propriedades que você pode estimar. Então, olha como isso é importante. Saber, por exemplo, o ponto de fusão de um cara. Como é que você vai fazer isso? Você vai decorar de todo mundo? Não. Mas você pode estimar. Ó, eu acho que entre... E a banca normalmente faz isso, ele compara elementos. E essa comparação fica normalmente mais nítida, não fica algo muito próximo, fica mais nítido, sabe? Os elementos são mais espaçados a ponto de você poder afirmar isso numa prova sem ter como provar esses valores. Mas você pode estimar. Então, olha a importância. Se você entende, se você sabe onde um elemento está localizado na tabela, você pode, por exemplo, pensar assim, ó, eu tenho o elemento A e o elemento B. O elemento A está em tal lugar na tabela, o elemento B está em outro lugar. Então, as propriedades do elemento A devem ser tais, como, por exemplo, mais eletronegativo, tem um raio atômico maior, tem maior energia de ionização, tem um caráter metálico mais acentuado, portanto, tem maior reatividade e assim por diante. Isto que você tem que compreender. Qual a importância desse estudo? Não é decorar setinha, tá bom? Então, meus queridos, vamos recapitular uma propriedade periódica? Dê uma olhadinha nesse slide que eu acho que fica muito mais claro. Olha aí. Perceberam que é um zigue-zague? Perceberam? Vocês perceberam que nós temos esses elementos, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Todos eles estão na família 7A. Então, eles estão aqui, ó, no mesmo, grupo, numa mesma família. E aí, o que a gente observa? Que para esta propriedade, que eu vou chamar de propriedade X, quem é que tem o maior valor comparativo? É o flúor. Depois, ó, e eles estão assim na tabela, hein? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Então, o flúor é o cara que tem a maior propriedade para esta família. Depois é o cloro, depois é o bromo, depois é o iodo, depois é o astato. O que eu quero que vocês percebam é que para essa família, ó, existe uma ordem de valor decrescente. Então, para onde está o valor dessa propriedade? Está para cima. Agora, se você souber que na tabela periódica a família 7A está lá para o lado direito, então essa propriedade cresce para a direita e para cima. É isso, é essa interpretação que eu quero que você tenha, certo? Professor, então nós vamos estudar caso a caso, propriedade por propriedade? Exatamente isso. Eu vou trazer para vocês aqui o conceito de raio atômico, que ele também pode usar um outro nome, tamanho do átomo. Por que está falando raio? Porque a gente considera para os nossos estudos que o átomo é uma esfera. Se ele é uma esfera, ele tem um raio. O raio é metade do diâmetro, certo? Então a gente pode tanto falar em raio, diâmetro, tamanho. São coisas semelhantes aqui para indicar, de uma maneira geral, quão grande é esse átomo ou quão pequeno é esse átomo. Eu vou trazer o conceito para vocês, e aí eu já vou trazer a famigerada tabelinha para a gente colocar setas. Mas antes de colocar seta, ou independente de você saber colocar as setas, eu vou mostrar para vocês um exemplo e eu vou trazer para vocês que existe uma explicação lógica para isso, uma dedução lógica para isso. E aí, moçada, compreender o raio atômico, você vai deduzir todas as outras propriedades. Eu tenho certeza disso. Então vamos lá. O que é o raio atômico?
é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Então vamos supor que isso aqui é um átomo, aqui é o seu núcleo, isso aqui é o raio. Isso aqui é a camada de valência, né? Os elétrons mais externos estão nela. Beleza? Isso é o raio atômico. Meus caros, cuidado com isto. Algumas propriedades vão incluir os gases nobres, outras não. É só você pensar assim: gás nobre existe? Existe. Seus átomos têm um tamanho? Tem. Então o raio atômico se encaixa para gás nobre. Daí a tabela vem desta forma, ó, contendo todas as famílias. Significa que se nós não temos aqui uma limitação para a família 8A, aqui seriam os gases nobres, que eu chamo de 8A, ele está inserido, né? Esses elementos estão inseridos nessa propriedade. Vamos prosseguir? Professor, você falou que ia me dar a posição das setas. Já trouxe aqui para vocês. Quer dizer que o raio aumenta para a esquerda e o raio aumenta para baixo. É interessante que você saiba o seguinte: por que para baixo? Por que aumenta para baixo? Dentro de uma mesma família. Então observem, para cima para baixo é dentro de uma mesma família. Para a esquerda ou para a direita é dentro do mesmo período. E a junção disso vai nos dar a maior, né, os caras com os maiores valores para essa propriedade. Então, aqui eu já trouxe uma decoreba. O tamanho ou o raio aumenta para baixo e aumenta para a esquerda. Por que isso? Existe uma explicação lógica. Quando você for olhar essa propriedade num gráfico, eu não vou trazer gráfico, eu acredito, para todas as propriedades, mas para as principais, dê uma olhadinha aqui. No primeiro período nós temos o hidrogênio e o hélio. Mas esses caras aqui são especiais. Nós vamos, né? Já sabemos que eles são especiais. Depois nós temos, ó, lítio, aí nós temos sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Aqui nós temos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Certo? Radônio. Daí, meus caros, o que eu quero já que vocês percebam: lítio, depois sódio, depois potássio, depois rubídio. Vocês percebem que aqui nós temos terminando o primeiro período. Primeiro período. Segundo período. Aqui a gente começa o terceiro período. Ó, terceiro período. Terceiro período. O quarto período começa com quem? Com o potássio. Então, o quarto período começa com o potássio. Daí, do potássio até o último gás nobre, o valor vai diminuindo. O valor vai diminuindo. Ó. Analisando isso, se o valor vai diminuindo conforme nós estamos indo para a direita, o valor diminui. Se o valor diminui para a direita, significa que esse valor aumenta para a esquerda. Aumenta sempre para quem está do lado esquerdo da tabela. Observaram? E aqui nós estamos falando em tamanho. Quer dizer que os átomos, eles são sempre maiores, de uma maneira geral, para baixo. De uma maneira geral, eles são maiores para baixo, são maiores para a esquerda. Essa interpretação gráfica você, né, consegue fazer. Mas eu vou explicar para vocês que existem dois fatores para que nós tenhamos essas variações. E aqui não é decoreba, aqui vem a parte da compreensão. Então vejam, por que dentro de um mesmo período, dentro de um mesmo grupo, aquelas famílias, por que dentro de um mesmo grupo aumenta para baixo? Só você lembrar. Numa mesma família, os elementos que estão para cima têm menos prótons
para baixo tem mais prótons. Olha, quem tem mais prótons vai ter elétrons distribuídos em mais camadas eletrônicas. E quem tem mais camadas eletrônicas tende a ser maior. O meu olho está até coçando aqui, está ardendo um pouquinho, porque eu trouxe para vocês um exemplo que eu gosto de mostrar. Essa capinha aqui seria a camada de valência. Seria a última camada de uma cebola. Então, uma cebola, tá? Uma analogia com um átomo, com a eletrosfera. Ela é feita por camadas, ó, por camadas. Belezinha? Ela é feita por camadas. Se aqui nós tivermos X camadas, essa cebola é maior, então o átomo é maior. Então, eu não vou me preocupar em contar quantas camadas tem aqui da cebola. Mas se eu tiver uma outra cebola que tem mais camadas, quem é maior? Essa. Então, na minha tabela, a gente teria essa posição. Menos camadas para cima, mais camadas para baixo. Beleza? Essa mesma ideia, e essa cebola estava aqui ardendo no meu olho. Então, esta mesma ideia, ela serve para os átomos. Quem tem mais camadas eletrônicas tem maior tamanho. Mas isso você só pode lascar com certeza dentro de um dado grupo. De um dado grupo ou de uma dada família. Então nós já determinamos o seguinte, das duas setas nós já determinamos uma. Qual é? Para a mesma família. Quem está mais abaixo tem mais prótons, tem mais camadas eletrônicas e é maior. Então a setinha vai para baixo. Beleza? Agora prestem atenção. Vamos pegar um elemento, ou vamos pegar o quarto período da tabela. Quarto período. Todo mundo que está no quarto período tem quantas camadas eletrônicas? 4. Então todo mundo ali tem 4 camadas. Teoricamente, só por essa análise rápida, você deveria pensar assim: professor, então todo mundo do quarto período tem o mesmo tamanho? Porque tem 4 camadas? E a resposta é: então, existe mais uma coisinha que os elementos têm no quarto período. Conforme a gente vai caminhando dentro do quarto período, o número de prótons vai aumentando para a direita. O número de prótons vai aumentando para a direita. Porque se o número de prótons fosse constante e o número de camadas fosse constante, a mesma, 4 camadas todo mundo no quarto período, eles teriam o mesmo tamanho, mas eles não têm a mesma quantidade de prótons. E aí vem uma ideia bem bacana. Quando a gente vai caminhando para a direita na tabela, nós vamos aumentando a quantidade de prótons, certo? Beleza. Os prótons têm carga elétrica positiva. Beleza? Beleza. Eles estão concentrados no núcleo. Beleza. E os prótons fazem o que em relação aos elétrons da camada eletrônica? Atraem. Então a ideia é você pegar agora 4 camadas, sendo atraídas, por exemplo, por 19 prótons, que é o potássio. E aí você tem 4 camadas eletrônicas sendo atraídas, conforme você vai para a direita, por uma quantidade maior de prótons. Olha, quem tem mais prótons e tem mesma quantidade de camadas, acaba atraindo mais os elétrons dessas camadas. Então, se atrai mais, a tendência é que o átomo fique cada vez menor. Então, guardem 2 coisas. No mesmo grupo, aumenta de cima para baixo, porque tem mais camadas eletrônicas. E no mesmo período, todo mundo tem a mesma quantidade de camadas. Como é que aumenta? Eu vou dizer para vocês que quanto mais à direita, mais prótons tem, mais eles atraem os elétrons das camadas eletrônicas e ele fica cada vez menor. Então, se o átomo diminui para a direita, automaticamente a gente vai pensar para onde ele aumenta, para a esquerda. Então, generalizando, num grupo o tamanho aumenta para baixo e no período o tamanho aumenta para a esquerda. Na verdade,
ele diminui para a direita, né? Mas a gente vai colocar que ele aumenta. Os maiores estão para a esquerda. E é isso que eu trago para vocês aqui nesse slide. Dê uma olhadinha. Raio cresce com o aumento do número de camadas. Quando o número de camadas é igual, diminui com o aumento do número atômico. Então, aumentou Z, consequência, diminui o raio. Certo? E o aumento do Z é para a direita, portanto, o aumento do raio é para a esquerda. São coisas opostas. Então veja aí, ó. Hidrogênio está no primeiro período, lítio está no segundo período. Todos estão no mesmo grupo. Sódio tem mais camadas ainda, então ele é cada vez maior. É isso, ó. Hélio. Percebam que o hélio, esses caras, eles estão no primeiro período. Eles são dois, né? Dois caras que você tem que ficar esperto. Agora observem que nós temos aqui elemento do segundo período que inicia e aqui que termina. Mas olha que bacana. Perceberam que daqui para cá o tamanho diminuiu? Diminuiu, né? Eu ainda vou continuar com mais um exemplo, ó. Olha aqui. Isso aqui que eu quero comparar, ó. Mas você percebeu que o hélio que está aqui, ele tem um tamanho menor do que o flúor? Então o sódio, quando a gente caminhar para cá, nós vamos ter o cloro. O cloro, ele vai ser menor que o sódio, porém, ele é maior que o flúor. Certo? Para a gente manter aquela ideia. Maior para baixo e maior para a esquerda. Certo? Então é assim que a gente coloca as famigeradas setinhas na tabela. Ó. Então, olha aqui, com valores para você compreender melhor. Perceberam que nós temos aqui algo tridimensional que é maior para o lado esquerdo, menor para o lado direito. Menor no período 1 e vai aumentando com o período 6, período 7 e assim por diante. É isso que eu quero que você compreenda. Para reforçar, eu vou trazer ainda mais uma comparação mais grosseira, ou seja, com muito mais elementos. Tá certo? Então, ó, aumenta para baixo. Em todas as famílias aumenta para baixo. Em todas, ó. Em todas aumenta para baixo. Só que em todas as famílias, ó, aumenta para a esquerda. Perceberam? Em todas as famílias aumenta para a esquerda. Por que aumenta o raio? Por que aumenta o raio para a esquerda? Porque nós temos menos prótons. É essa a conclusão que você tem que chegar. Então, mais uma vez, temos aí, ó, em uma perspectiva, novamente o raio em função da posição na tabela periódica. Íons, quando perde elétrons, dá uma olhadinha, também os íons diminuem. Isso eu quero que você guarde, ó. O íon seria a representação dessa bolinha cor-de-rosa aqui, vamos dizer assim. E o átomo neutro, ele é sempre maior do que o seu próprio íon, tá bom? Então, meus queridos, ele é sempre maior quando ele for um cátion. O cátion é sempre, ó, então vamos colocar assim, o átomo é sempre maior que seu cátion. E o átomo, ele é sempre menor do que o seu ânion. Por que isso? Porque aqui o cara ganha elétron. Se ele ganha elétron, aumenta a quantidade de elétrons, aumenta o tamanho da eletrosfera e o cátion perde elétrons. Se ele perde elétrons, diminui a sua quantidade de elétrons, diminui o espaço ocupado pela sua eletrosfera. Às vezes, desaparece até uma camada eletrônica. Bom, meus queridos, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco. Este é o bloco em que eu fui com mais detalhes, explicando a principal propriedade, que é o raio. Todas as demais vão derivar aí do tamanho. Eu gosto de usar a palavra tamanho. Depende do tamanho do átomo. Até lá!
No nosso próximo vídeo, a gente vai estudar as demais propriedades periódicas.